quanto mais eu penso no futebol, mais eu consigo fazer associações com a nossa própria vida, com a nossa própria evolução. Eu assisti um jogo, acho que eu já comentei em um vídeo anterior, é, entre o e Paraguai e Alemanha. E uma coisa ficou clara naquele jogo. O Paraguai estava se defendendo e ganhou o jogo nas penalidades, e a Alemanha, que era a favorita, eu já falei sobre outro assunto falando desse jogo, desse mesmo jogo. Só que aí hoje eu tive fiz uma outra observação. Eu percebi que, inclusive o Thiago Brunet parece que ele tem um livro que ele fala sobre as estratégias, os ensinamentos do futebol na nossa vida. Qualquer esporte ensina, mas o futebol, como é uma preferência minha, e sei que aqui as pessoas se identificam muito mais, principalmente aqui no Brasil, por isso que eu estou trazendo esses conteúdos acerca do futebol. E aí nesse jogo, eu percebi que o Paraguai, ele venceu pela persistência e pela capacidade de resiliência e por resistir. Muitas vezes, para você vencer alguma situação, não é você atacando. Muitas vezes, para você superar uma dificuldade, você precisa resistir. Você precisa apenas continuar firme naquele propósito. Não é que você vai atacar. Muitas vezes, sim, é necessário você ser proativo, fazer algo novo, inovar, você ir para cima com garra e com força. Mas em alguns momentos a vida pede calma, a vida pede cautela, a vida pede que você resista àquela dificuldade, aquele vício. Você que bebe, você que fuma, você que tem um vício, na hora que aquele vício, na hora que a sua mente aperta para você provar de novo daquele vício, você resistir até o final. Você persistir naquela ideia, naquele pensamento, naquele comando mental de que diz que eu consigo, eu suporto, eu aguento, eu vou pagar o preço disso aqui, eu vou vencer essa dificuldade. Porque muitas vezes você vai se sentir cansado, você vai se sentir como se não tivesse condições de vencer aquilo. E se você assistiu aquele jogo, tantos e tantos outros jogos que ensinam isso, um time superior. Por que um time superior às vezes não consegue vencer um time mais fraco? Porque naquele time mais fraco muitas vezes tem mais persistência, tem mais garra, tem mais vontade de vencer. E aí aquele time ganha, vence, não porque ele é superior, não porque ele tem mais poder, mas porque ele persistiu, ele resistiu e ele consegue sim se transformar lá na frente, ganhar mais confiança. Mesma coisa você. Você tem um vício, muitas vezes o vício acaba sendo maior do que você. Você sucumbe em relação àquele momento que o vício tenta a você e você acaba sucumbindo a ele. Mas no momento que você resiste, no momento que você é capaz de dizer não, só por hoje, só por agora, você vence. É um jogo que você vence na sua própria vida. Olha para a sua própria vida, veja se faz sentido isso. Observa. Quantas vezes você saiu vitorioso, mesmo tendo as suas fragilidades, tendo a sua fraqueza. Você tem que valorizar essas vitórias. Precisa olhar para você mesmo como um vitorioso. Quantas vezes você foi um campeão da própria vida? Quando você conseguiu dizer não. É um vício, é a bebida, é o cigarro, é a sexualidade. É um pensamento negativo. Toda vez que você resiste, você está vencendo. É uma vitória. Às vezes o vício você está preso naquele vício. Mas naquele momento que você vence ele, você está gerando confiança em você mesmo. Você está se sentindo cada vez mais confiante. Porque naquele momento você conseguiu barrar aquilo. Barrar aquele vício. Né? Por mais que ele tenha sido maior do que você em alguns momentos. Você tem deixado ele causar o dano na sua vida e você acabar cedendo aquele impulso na hora que ele veio. Mas fortalece essas micro vitórias, vai valorizando as suas vitórias,
Vai valorizando a sua resistência. Porque é isso que vai gerar um repertório de autoconfiança para você superar cada vez mais os seus vícios. Assim como o Paraguai venceu a Alemanha com base na persistência e por resistir àquele time superior, você também pode vencer o seu vício também. Não é seu, na verdade, não é o seu vício, mas esse envio que está na sua vida, mas que vai embora com o poder da sua força de vontade. Não só força de vontade, porque às vezes falta força de vontade, mas é necessário garra. Nesses momentos você está provando a sua coragem, a sua verdadeira força, porque a força de verdade ela não se manifesta quando está tudo bem, se manifesta na hora que você é provado de verdade. E na hora que você consegue resistir, você está provando para si mesmo que é capaz, que você consegue dar a volta por cima e superar por aquele momento. Você pode até cair de novo em outro momento, mas por aquele momento, por tudo que é mais sagrado, você não deixa aquilo abalar você, tá certo? Deixa seu like e compartilha. Tenho certeza que alguém vai se identificar. Alguém que tenha um vício, alguma dificuldade que está tentando superar, fica se culpando às vezes quando não consegue. Mas eu quero dizer para você que é possível e é nas pequenas vitórias que a gente vê grandes caminhos sendo formados na nossa vida. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.